Ok, vamos fazer agora a correção da página 234, exercício 3, 4, 5. E antes de começar, quero te lembrar o seguinte. Aqui, olha, à minha esquerda tem um polígono convexo, tá? Por que ele é convexo? Toda reta que você traçar nele vai estar toda dentro dele. Então, lembra-se bem, um convexo é assim. Agora, como é um polígono não convexo? Esse aqui da direita. Quando você traça uma reta no polígono, dentro dele, vai ter uma partezinha da reta que vai ficar do lado de fora. Então, ele é não convexo, ou seja, ele tem um vinco aqui, tá? Muito bem, lembra-se disso. No exercício 3, ele pede para desenhar, se possível, um polígono não convexo com 8 lados. Então, você percebe o seguinte, olha, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. E ele tem vincos, ó, se você traçar uma retinha, vai ter um pedaço dela que vai ficar de fora. Coloquei aqui, ó, como se fosse uma malha quadriculada, tá? Para você ter noção de como que você pode desenhar o seu aí. Não tem que ficar exatamente igual ao meu, mas você pode criar um ou pode fazer um igual ao meu também, tá bom? Na letra B, um polígono regular. Regular significa que os lados são iguais. Então, coloquei aqui um quadrado, tá? Porque ele é regular. Poderia ser um losango, que tem todos os lados do mesmo tamanho também, né? Ou uma outra aí, um paralelepípedo, que seria o losango, né? O C aqui é um polígono convexo com 3 diagonais. Então, se eu quero 3 diagonais, não vai existir esse polígono, tá? Porque a diagonal liga aqui, ó, de uma quininha até a outra. Então, o quadrado aqui, por exemplo, ele teria uma, duas, tá? E não tem um polígono que tenha 3 diagonais, tá bom? Muito bem. Agora, vamos para o exercício número 4. Tem esses polígonos aí. E aí, ele quer que a gente responda o seguinte: qual é o número de lados, de vértices e de ângulos de cada um deles? Nesse primeiro aqui, esse aqui é um triângulo, certo? Então, ele tem 3 lados, os vértices são as quininhas, ó, 1, 2, 3 vértices, e os ângulos, tem esse ângulo aqui e esse aqui, então, 3 ângulos. Aqui nós temos um paralelogramo, tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos também. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lados, um pentágono. Tem 5 vértices e 5 ângulos. Aqui nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, 6 pontinhas, 6 quininhas aqui, ó, 6 vértices e 6 ângulos também, certo? 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos. Muito bem. Agora, então, qual é o nome de cada polígono? Vamos ver lá. Triângulo, quadrilátero, tá? Tem 4 lados. O 3, pentágono. O 5, hexágono, e o 7, heptágono, tá? 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, tá bom? E na pergunta letra C, esses polígonos são convexos ou não convexos? Todos eles são convexos, tá? Porque se você traçar uma retinha dentro deles aqui, ó, sempre a reta vai estar toda contida dentro, tá bom? Então, são convexos. Há mais vértices ou lados em cada polígono? Não, porque tem o mesmo número de vértices e de lados, e de ângulos também. A pergunta é, ó, nesses polígonos, há alguma relação entre o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos? Se existe, qual é? O número de lados, o número de vértices e o número de ângulos internos são iguais, né? Olha lá, ó, os lados, os vértices, os ângulos, todos são iguais. Certinho? Entendido? Muito bem, vamos para a pergunta número 5. Observe o quebra-cabeça aqui, ao lado, tá bem aqui. Quantas dessas peças são polígonos? Nomeie os polígonos de acordo com o número de lados. Vamos ver aqui, ó. Nós temos esse polígono, esse aqui não é, porque tem esse lado redondo, então não é polígono quando tem lado redondo. Então, tem 1, 2, 3, tem 4 polígonos
que é o polígono D, o G, o H, certo? E o polígono F, que é um triângulo. Nomeie os polígonos de acordo com o número de lados. Então, o D, o G e o H são quadriláteros, porque tem 4 lados. O F é o triângulo, porque tem 3 lados. Na letra B, pede para reorganizar essas 8 peças, se reorganizar, né? Reorganizando essas 8 peças, é possível formar um polígono? Não. Por que não? Porque nós temos essas bordas aqui arredondadas, então não tem como ser polígono se tem curvas. Ó, porque as linhas curvas da peça A, B, C e E não permitem um encaixe entre elas para que o lado da figura formada seja um segmento de reta. Todos os polígonos são formados por segmentos de reta, tá? Então, essas partes arredondadas não formam polígonos, tudo bem? E finalizamos por aqui. Tá bom?